Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda, Deus deu seu Filho para morrer para todo aquele que nele crer, que o aceite, não pereça, mas que tenha a vida eterna. O que quer dizer isso? Primeiro, quer dizer que nós estamos morrendo, nós estamos perecendo. Quer dizer que nós não temos a vida eterna. Olha só. Quer dizer que Deus tem um Filho e que Ele deu seu Filho para morrer no lugar daquele que crê nele. Ou seja, como um recurso, um meio, único meio para sermos salvos. Quanta coisa, né? Vamos lá. Deus, quando Ele cria todas as coisas, Ele não faz o homem para morrer. O homem, ele passa a morrer quando ele dá ouvidos à serpente, conhecida como o diabo e Satanás. Esta serpente, que criou uma rebelião no reino de Deus, atraindo 1/3 dos anjos do céu após ele trouxe para Adão e Eva no jardim do Éden a desobediência e o pecado por meio de uma proposta. Deus proibiu que o homem comesse do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo, a serpente, Satanás se aproximou deles, se aproximou primeiro de Eva e falou: olha, você pode comer desse fruto, porque quando você comer desse fruto, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Quando o homem ele desobedece a Deus, ali nasce o rompimento, a ruptura, a separação de Deus. E a palavra nos diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, quando o homem se desliga de Deus, ele passa a morrer, porque o homem não é igual a Deus. Deus independe de nós, Deus é. Nós só somos se estamos ligados a Ele. Somos imagem e semelhança dEle. Somos criaturas. Não somos iguais, mas somos semelhantes no que, estando ligado a eles, temos a vida eterna. E uma vez desligados, passamos a morrer. O universo que Deus criou, a Terra, o planeta, a sua criação, não foi feito para ser o que é hoje. A Terra se tornou maldita por causa de Adão. E todos nós já nascemos condenados, inimigos de Deus, por conta da escolha de Adão. Somos descendência de Adão. E como Adão rompeu, nós todos rompemos. Nós estamos vindo da descendência de Adão. Logo, Adão, com a escolha que fez, condenou todos nós. Mas Deus nos amou tanto, é o que fala João, capítulo 3, versículo 16, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós já nascemos condenados, todos nós, inimigos de Deus. Mas Jesus, ele pagou pela nossa condenação, pelo menos pela condenação daquele que crê. Por isso, aquele que ouve esta mensagem pode escolher, assim como Adão e Eva escolheram dar ouvidos à serpente e dar as costas para Deus. Jesus nos dá a possibilidade de escolhermos voltarmos para Deus, porque o castigo que nos traz a paz esteve sobre Ele. Ele pagou com a vida por mim e por você, desde que nós creiamos nisso. Então precisa fazer alguma coisa para ser salvo, além de crer? Não. Precisa pagar? Não, é de graça, mediante a fé. Precisa fazer algum sacrifício? Não. Precisa crer. E quando você crê no Senhor Jesus,
você pratica as obras dele. Se você crê em Jesus, quer dizer que mesmo sendo pecador, e você vai pecar, porque o corpo é um corpo de pecado, você luta contra o pecado e você vence pelo sangue de Jesus. Não como um hipócrita, como um religioso, uma pessoa que diz uma coisa, diz cristão e não pratica as obras de Jesus, mas ao contrário, uma pessoa que vive o evangelho verdadeiro, os ensinamentos de Jesus, que é ao contrário do conhecimento do bem e do mal, de equilíbrio, nada disso. O ensinamento de Jesus é amor, amor, amor. Amai a Deus acima de todas as coisas. E quando você faz isso, você pratica os outros dois, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar o inimigo. Ah, mas como é difícil amar o inimigo. Mas lembre-se, Jesus é o mestre. E ele amou a você, ama a você, que às vezes nem conhece ele ainda, e que é inimigo de Deus sem saber. Mas ele te ama e deu a vida por você. E te perdoou, mesmo sem você não merecer. Ninguém merece. Ninguém pode falar, eu mereço ser salvo. Não merece, não. Ninguém merece. Somos todos pecadores. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus, porque só no pensamento você peca. E às vezes você fala, pô, será que eu sou louco? Não, você não é louco. Você está doente pelo pecado. A separação de Deus causa essa loucura chamada pecado. Mas Jesus, com seu sangue, nos resgatou. E só precisa crer. O que a serpente ela quer fazer? Ela cria as religiões para colocar dúvidas, para fazer com que você duvide, que tenha que fazer algo mais para ser salvo, porque ela te põe fardos pesados sobre os ombros. E você pensa, poxa, mas eu não cumpri essa tarefa, será que eu estou salvo? E aí é que está. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Isso depende de você somente. Se você crê, será salvo. A palavra diz, e todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Entenda uma coisa, você só precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que você é pecador e que Ele morreu pelos teus pecados. Porque se você crê nisso, você está salvo. Aí você vai lutar contra o pecado, porque quem permanece nele é iniquidade, a pessoa que quer continuar pecador. Mas quem quer lutar contra o pecado, e você vai lutar até o último dia, viu? Desculpe te falar, mas esse sistema do conhecimento do bem e do mal é o sistema da injustiça em que vivemos por um tempo. E esse tempo dura até o último escolhido de Deus ser alcançado. Porque se assim não fosse, você que ouve essa mensagem não poderia ser alcançado, não poderia ser salvo. E o que te salva novamente? É crer no nome de Jesus. Você precisou ouvir, né? Alguns não ouviram, alguns tiveram uma revelação, como o apóstolo Paulo. Se você ler a Bíblia, você vai ver. O Senhor se revelou a ele, falou com ele. Então, entenda uma coisa. É preciso, é necessário crer para que haja salvação. Porque quando você crê, você se arrepende. E o Senhor conhece aquele que está arrependido. Porque Ele sabe, como diz Paulo, o bem que eu quero praticar, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo por fazer. Então vai ser uma luta diária até o último dia da tua alma, do teu espírito contra a tua carne. Ele disse para Pedro, antes de ir à cruz, orai e vigiai, porque na verdade o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, esse ato de orar e de vigiar, leia a Bíblia, comece a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, 2, 3, não é cada dia num lugar, é sequencialmente. Leia a Bíblia, comece a ler a Bíblia, porque aí você vai conhecer a Jesus com os teus próprios olhos, e o Espírito Santo, que é o autor, está vivo. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela diz a verdade, ela confirma as profecias. São 6.000 anos de profecia que se cumpriram perfeitamente. Estão se cumprindo e se cumprirão. E a promessa de Jesus é que o tempo da injustiça vai acabar e que o projeto de Deus, aquele que Ele criou no Jardim do Éden, quando o homem era perfeito, ele vai ser continuado, porque
Esse projeto de injustiça, do conhecimento do bem e do mal, está com os dias contados. Essa é a promessa dele. E quando o reino dele vier, ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A palavra nos fala que a gente é como uma flor que nasce e logo murcha. A nossa força perece. Quantas gerações já passaram? Quantas pessoas já passaram por aqui? E você crê na morte porque você já viu familiares, entes queridos morrerem, mas você mesmo não experimentou da morte. Mas você crê por ver as pessoas morrendo. Saiba que teve um que veio aqui, que foi Jesus, que morreu por ti. Ele morreu e ele voltou porque ele ressuscitou. E ele está vivo e ele prometeu que voltará. O que nos salva é crer na promessa de Deus. Repito, aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. A palavra nos diz: lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra de Deus. Leia a Bíblia. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. Libertará do quê? Desses projetos de mentira, do pai da mentira, do conhecimento do bem e do mal. O homem, ele é mau. Nós somos maus. Mas o Filho é bom. E quando ele veio e nasceu, ele nasceu perfeito. E ele não teve pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, sendo inocente. O castigo que nos traz a paz esteve sobre ele. E se nós hoje temos vida e podemos chegar ao Pai, é por conta de Jesus. É por aquilo que Jesus fez por nós. Então creia, aceite hoje, você que escuta essa mensagem, se é que você já não aceitou, aceite hoje Jesus na sua vida como teu único Salvador. Entrega a tua vida para Deus em nome de Jesus. Comece a ler a Bíblia todos os dias, se alimente da palavra de Deus. A palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia é a palavra que veio da boca de Deus. Se alimente disso. Saiba que o reino de Deus virá. Se não chegar agora, enquanto você ainda está vivo, saiba que quando você partir, você que crê em Jesus, você está salvo, não está condenado. Eu vou terminar essa mensagem falando o versículo que eu li no início. João capítulo 3, versículo 16. E talvez agora você entenda de uma forma diferente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas para que tenha a vida eterna. E aí, Deus falou com você? Se falou, curta, deixe seu comentário, compartilhe a mensagem para promover, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem de Jesus. É importante a tua interação, porque o YouTube entende que é relevante a mensagem e acaba passando para mais pessoas que estão no YouTube. Que Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor Jesus.